Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor e hoje nós vamos estar aqui ouvindo uma palavra sobre mulheres e vamos dar uma continuação numa sucessão de vários vídeos falando sobre mulheres notáveis na palavra de Deus, da Bíblia ou não. Amém? Louvado seja Deus. Vamos começar fazendo uma breve oração e então logo após estaremos cantando um hino e vamos estar dando continuação. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesse momento, Senhor Jesus querido, nos colocamos na Tua presença. Ó meu Pai, que não sejam minhas as palavras e sim suas, ó Senhor. Que eu não venha falar de mim, Senhor, mas venha falar do Senhor. Senhor, coloca, Senhor amado, na minha boca as palavras que o Senhor quer, Senhor amado, que essas pessoas escutem do outro lado. Em Teu nome santo, Senhor, estou aqui como um vaso disponível, Senhor, totalmente, Senhor amado, colocado nas Suas mãos. Então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor amado, como fonte, Senhor Jesus amado, de água para ser bebida, Senhor. Usa-me, Senhor, como uma ponte sobre um rio, Senhor. Usa-me, Senhor Jesus querido, como um óleo de unção. Usa-me, Senhor. Que as minhas palavras, Senhor, venham ser como um bálsamo, Senhor Jesus querido. Ó Senhor amado, nas feridas, ó Senhor Jesus querido, daqueles que estão me ouvindo, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que nesse tempo que estamos vivendo, Senhor, são muitas, Senhor amado, as feridas, as angústias, Senhor, as dores, Senhor, das pessoas, Senhor. Mas, Senhor, estou aqui, Senhor, para contar, para testemunhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, grandemente, Senhor Jesus. Amém. Glorioso e maravilhoso és Tu, Senhor. Vamos louvar a Deus. Mulheres na peleja, ovelhas em ação, que vivem no Espírito e em consagração, entregam suas vidas na obra do Senhor. São mulheres santas, mulheres de valor. Mulheres corajosas, que lutam sem temer. Mulheres caridosas, que o bem sabem fazer. Mulheres usadas na evangelização. Mulheres na peleja, mulheres de oração. Mulheres que jejuam para se consagrar, visitam os enfermos, por eles vão orar. São hospitaleiras que têm união, são mulheres santas que sempre vencerão. Mulheres como Dorcas, Maria ou Esther, que são cheias da graça, também cheias de fé. Mulheres que trabalham com dedicação, mulheres na peleja, mulheres de oração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não precisa dizer muita coisa, né? O louvor já diz tudo, né? Mulheres na peleja, mulheres de oração. Venho convidar você, mulher. Você que tá aí parada. Vamos levantar a peleja. Vamos achar um meio da gente louvar a Deus, da gente transmitir a Deus as almas necessitadas, testemunhos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque não há maneira melhor da gente evangelizar do que a gente testemunhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E é o que eu faço aqui.
cumprindo o ID de Jesus na minha vida, testemunhando as coisas maravilhosas que Ele fez na minha vida. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a Rainha Esther. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar lendo aqui, abra sua Bíblia aí, se você tem uma Bíblia, tá? Abra sua Bíblia aí em Esther, capítulo 2 e versículo 17. Capítulo 2 e versículo 17, aqui. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor, benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vastes. Amados irmãos, amadas irmãs, que já conhecem a palavra, para você que já conhece a palavra, eu sei que talvez eu nem conheça tão bem assim quanto você, mas aquele que não conhece, aquele que nunca ouviu, de repente, o pouco que eu sei vai te ajudar, pode ter certeza. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos estar falando aqui hoje sobre Esther, uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher que foi usada por Deus para salvar o povo de Israel. Uma mulher que foi colocada numa situação difícil e que custou algum tempo a entender, mas num certo momento, o seu primo Mordecai, que foi aquele quem a criou, né, como filha, né, ele trouxe ela a entender, fez ela entender que o motivo de porque Deus havia colocado ela naquela posição era exatamente livrá-los daquela situação que eles estavam, né? Então, como sempre acontecia, né? Naquele período lá, houve uma perseguição entre Naamã, né? E Amã, entre Amã e Mordecai. Amã era um servo do rei, né? Mas era um príncipe, era uma pessoa bem, digamos assim, influente diante do rei, né? Um conselheiro do rei. E Mordecai era o primo como pai de Hadassa, no caso a rainha Esther, né? Que no caso o nome dela em hebraico, ele era, o nome hebraico dela, né? Era Hadassa, que quer dizer murta. Mas o nome que ela recebeu, o nome que ela apresentou no palácio, né? Quando ela foi levada para o palácio, foi de Esther, que queria dizer estrela, né? Era um nome de origem persa, né? Porque quando ela foi levada, ela não declarou que ela era hebraica, que ela era uma hebraica, né? Então ela ficou na dela. E aí usou aquele nome, né? Mas tudo era um plano de Deus, né? Para salvar em um determinado momento o seu povo. Porque Deus sabia, porque Deus, o nosso Deus, ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Quando a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe. Eu tô acordando agora, agora deve ser o quê? Umas 8 horas, já deve ser essa hora da manhã, mas eu não sei o que vai acontecer até o fim desse dia, até a hora de eu ir me deitar novamente, mas Deus já sabe tudinho, né? E ele sabia o que ia acontecer, as dificuldades que o povo ia enfrentar, porque ali eram judeus que estavam em meio ao povo persa, né? E aí o que aconteceu? Aquele homem pegou Amã pegou um ranço de Mordecai e para que ele pudesse prejudicar Mordecai, ele fez com que ele convenceu o rei
Olha só a trama da pessoa. Ele convenceu o rei, né, a prejudicar o povo de Israel, a criar um decreto, né, ao qual ele prejudicaria Mordecai. Detalhe, não somente Mordecai, mas todo o povo judeu que vivesse naquela região, né? E aí o que que aconteceu, né? Quando Deus se deu conta, quando Deus viu que isso estava acontecendo, ele fez o quê? Ele fez com que Mordecai entrasse em ação, falasse com a rainha que estava lá no palácio, que não estava nem tendo conhecimento do que estava acontecendo aqui fora, né? E aí, o que que essa mulher fez? A princípio, ela não tinha muito bem entendido, mas quando ela compreendeu a necessidade da situação, quando ela compreendeu o porquê Deus tinha colocado ela ali, porque é isso que falta para nós muitas das vezes, é compreender o porquê Deus colocou nós em tal situação. Muitas das vezes, na grande maior parte das vezes, a gente murmura, a gente blasfema por não entender qual a razão da situação que Deus nos colocou. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Deus não faz nada, Deus não permite que nada aconteça na nossa vida sem uma razão, sem um motivo, mesmo que seja um simples aprendizado. Porque este aprendizado eu posso falar muitas coisas que eu vivi. Eu pensava assim, mas por que eu tô vivendo isso? Qual é a necessidade de no que isso vai me ajudar? E quando eu conheci a palavra, então eu dizia assim, tá, mas por que eu passei por tal situação? No que isso pode me ajudar? No que isso pode me ajudar? Como é que eu vou testemunhar disso? Porque tal coisa... Tudo serve como um aprendizado na tua vida. Deus tem um motivo porque Ele permite muitas das vezes tu passar fome. Porque como é que tu vai abrir o teu coração, ser solidário com alguém, ajudar alguém, ser benevolente com alguém, ter misericórdia de alguém, se tu nem tem noção do que é o que tá acontecendo com aquela pessoa? Né? Que é difícil, né? Então, essas coisas, Deus vai trabalhando da maneira dele. E Deus trabalhou na vida de Esther e fez ela entender isso. Fez ela compreender o porquê que ele tinha colocado. Porque, primeiramente, o que aconteceu? Primeiramente, Esther agradou a Deus. Primeiramente, ela agradou a Deus. Assim como ela agradou o rei, porque Esther era uma moça de caráter, bondosa. Esther era uma moça generosa. Ela tinha tudo. Tudo agradável. Tudo nela era perfeito para a situação, tá? Então, posso te dizer assim, amados irmãos, que quantas vezes Deus preparou situações nas nossas vidas, no nosso caminho, que fez com que a gente pensasse assim, mas por que para mim? Por que eu tô doente e eu não consigo a cura? E, no entanto, eu vejo outros se curarem. Talvez até do mesmo problema que eu. Ou coisas muito mais piores, escabrosas do que o meu problema. Tudo tem um porquê. Na minha vida, eu entendi, eu consegui entender na minha própria vida, tá? Na minha vida, eu consegui entender que o motivo é... Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, hoje eu tô aqui, louvado seja Deus por eu estar aqui fazendo esse trabalho hoje, mas eu não sei o dia de amanhã.
Eu busco todos os dias em Deus, Deus me manter firme, Deus me manter alicerçada. Mas eu fui uma pessoa que eu já caí várias vezes, eu levantei, tanto que eu, no caso, eu tenho 40 anos, eu tô na igreja, tô vivendo no evangelho, Deus dos meus 16 anos. Eu não sou nenhuma membra de destaque em igreja nenhuma, né? Eu não sou uma grande pregadora, uma grande cantora em lugar nenhum. Eu tô aqui fazendo isso aqui porque eu senti de Deus, Deus falou comigo num momento de muita dor, que eu deveria testemunhar as coisas maravilhosas que Ele fez na minha vida, como como um meio de retribuir a Deus aquilo que Ele fez por mim, né? Então, mas eu não sei o dia de amanhã, né? Hoje eu não sei nem se eu já falei alguma vez, né? Mas eu pertenço ao ministério, eu sou no caso, né, filiada, sou congregada a um ministério, no caso, né? Sou da Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? Louvado seja Deus, tá? É um trabalho grande, é um trabalho maravilhoso, né? No momento as coisas estão meio conturbadas em tudo que é igreja, né? A situação de movimentos, de eventos, né? Por causa da função da pandemia. Mas tirando isso, é um bom trabalho e a gente continuamos frequentando os cultos, só que tudo mais moderado, tudo mais tranquilo, né? Então, assim, ó, eu quero te dizer assim, ó, assim como Esther se colocou na presença de Deus, de uma maneira que ela chamou a atenção de Deus, assim como ela se colocou numa situação qual ela chamou a atenção do rei também pela sua beleza, mas não só por a sua beleza, não foi só a beleza de Esther que chamou a atenção daquele rei. O que chamou a atenção de Esther foi o caráter e a generosidade de Esther. Era uma mulher ímpar, né? Era uma mulher que não tinha comparação com outras mulheres, né? Então, amadas irmãs, você que tá aí na tua casa, você que tá aí no teu lar, seja uma Esther na tua vida, seja uma Esther. Ah, mas eu vou estar querendo ser outra pessoa. Não é eu querer ser outra pessoa, é eu querer fazer as mesmas coisas boas que aquela pessoa fez, porque tamanha foi a retribuição de Deus para com ela. Porque toda vez que nós nos levantamos, nós nos movemos para fazer algo para Deus, algo para dos nossos Senhor, Ele nos retribui. Ah, mas toda vez que me ver a palavra de Jesus, tá? Na verdade, eu vos digo que toda vez que deres comida, deres alimento, deres comida para um dos meus pequeninos, a mim eu darei, né? Outra situação é a palavra que fala sobre Jesus, toda vez, bem-aventurados sois, porque estive nu e me vestisse, estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estava com frio e me abrigaste. E aí a pessoa perguntou, em que situação eu te vi nessa situação? Em que situação eu te vi assim e fiz todas essas coisas por ti? Na verdade, te digo que toda vez que fizeres a um dos meus pequeninos, a mim o fizeres. Toda vez que você fizer a alguém. Muitas das vezes você pode pensar assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque às vezes é uma coisa que de fato não é das mais legal de se fazer. Por exemplo, eu tenho uma experiência. Que durante um período, eu já estava na igreja, né? Eu dediquei a minha vida
a ajudar num projeto social que juntava pessoas na rua. E nesse projeto social eles juntavam pessoas nas ruas, e só que ali não só pessoas na rua, mas idosos, pessoas que estavam doentes, acamados em determinados lugares, que desabrigados, sem família. E nesse projeto social eles ajuntavam todas essas pessoas. Tinha muitas pessoas lá que não tinham como tomar um banho. Tinha muitas pessoas lá que não tinha como tu tirar da cama para dar um banho. Tinha muitas pessoas lá que não tinham como ir num banheiro. Tinha muitas pessoas lá que não tinham como comer. Tinha homens que não conseguiam fazer uma própria barba. E eu agradeço a Deus, porque Deus me capacitou naquele período da minha vida, porque muitas vezes eu fiz a barba de muitos deles. Eu cortava o cabelo de muitas daquelas pessoas. Eu dava banho muitas daquelas pessoas. Eu sei cuidar de uma pessoa acamada, trocar fralda, trocar lençol, dar banho na cama. Tudo isso eu sei fazer. O que eu não sabia, eu aprendi lá. Dar banho, dar comida. Dava na comida na boca deles. Tenha certeza do que eu tô falando. Eu fazia com todo o amor do meu coração. Porque eu sempre pensei assim, ó. Se não for a mim, que eu não necessite disso um dia na minha vida, se um dos meus que estão longe de mim, porque eu vivia muito, tenho muitos familiares longe de mim, na época vivia longe do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, tudo, né? E eu dizia, se um dos meus precisar, que Deus prepare uma situação, prepare alguém com o mesmo sentimento no coração que possa fazer pelos meus. Porque muitas das vezes pode você não precisar, mas através da sua gentileza, do seu ato de gentileza, Deus salvar outra pessoa, Deus usar outra pessoa, uma terceira pessoa para ajudar uma outra pessoa, um familiar teu, um filho teu, uma mãe, um irmão, uma pessoa que tu ama, que está longe de ti, que de repente tu não pode ajudar, né? Ou a tu mesmo. Vai saber, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não espera nada de ruim acontecer, mas às vezes elas acontecem porque faz parte da vida. Então, assim, ó, eu digo a você, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos nos colocar na posição nós de amar uns aos outros, de nos Esther, ela se colocou na posição, e detalhe, ela não se colocou na posição unicamente de amar. Ela se arriscou, porque para nós servir a Deus, muitas das vezes é necessário nós se arriscar. Eu lembro de experiências que eu tive, de uma experiência, inclusive o jovem está até hoje, um dia é um homem, né? Um homem feito, né? Eu me lembro de um jovem que eu e uma amiga, uma outra irmã, amiga minha, e mais um rapaz, que nós éramos tudo um grupo de juventude da igreja na época, nós íamos buscar esse rapaz. Ele estava lá no meio dos amigos dele, lá na esquadrilha da fumaça dele, lá, sabe? Fumando lá um negócio lá, e muito louco ele tava. Mas ele era uma pessoa que a gente conhecia, que ele já tinha nos procurado, ele queria mudar de vida, ele só não tinha força. E quando a gente, muitas vezes, a gente marcava com nós, a gente chegava lá para pegar ele, para levar na igreja, ele tinha, já tinha cedo, os amiguinhos já tinham passado, já tinham carregado antes de nós. O que a gente fez? Algumas vezes nós íamos lá buscar ele. Chegamos ao ponto de levar ele até chapado na igreja. E quando terminar o culto, ele estava mais sóbrio que qualquer um de nós.
porque Deus fez a obra. Hoje ele é uma bênção nas mãos de Deus, é um pai de família, é um homem dedicado, é um obreiro dedicado, é um pregador da palavra, né? São coisas que aconteceram nas nossas, que acontecem na nossa vida, assim, que é necessário, muitas vezes, por uma alma, é necessário tu te arriscar, por uma alma, é necessário, muitas das vezes, tu negar a si mesmo, negar, mas eu não gosto disso, mas isso para mim não. Por amor a uma alma é necessário. Mulheres, se coloquem, jejum, oração, louvor a Deus. É muito bonito louvar, é muito bonito cantar, mas tem mais coisas que se pode fazer. Uma campanha de oração, uma campanha de vigília. Eu vou dizer para vocês, eu sou de um tempo, eu tive uma experiência, inclusive, essa irmã que ia junto comigo buscar esse rapaz, essa irmã, nós tivemos algumas experiências, nós orávamos na montanha, e chegava uma certa altura da madrugada, as folhas viravam em brasa. E eu me lembro de uma situação que nós tínhamos marcado de ir, ela estava grávida, e nós tínhamos marcado de ir, o nome dela é Rosângela, nós tínhamos marcado de ir nesse evento, nessa reunião que era na montanha, e ela não pôde ir. E eu fui. E foi maravilhoso o que aconteceu lá em cima. E eu peguei pela fé, aquele punhado assim. E essa minha irmã, ela não pôde ir, essa irmã, ela não pôde ir na época, por um motivo que ela estava com problemas na gestação dela. Então, para ela era difícil, era complicado para ela subir uma montanha, ainda mais de noite, né? E aí, então, eu juntei nas minhas mãos aquelas folhas que eram em formas de brasa e fui para casa dela. Saí quando a gente desceu da montanha, isso devia de ser umas 4:30, 5 horas da manhã, e eu bati na porta da casa dela. Eu me lembro que a coitada se assustou até na época, né? Uma Rosângela, irmão Carlos, e eu bati na porta deles e peguei aquelas folhas em brasa assim, e eu coloquei sobre a barriga dela, e eu disse assim: Rosângela, em nome de Jesus, vamos crer que através deste milagre que Deus está fazendo aqui, ó, que Deus está fazendo, porque detalhe, quando eu cheguei as folhas já tinham se apagado, mas no que a gente apagou a luz e voltamos a orar, começamos a orar, o irmão Carlos, eu e ela, nós os três orando, as folhas sobre a barriga dela começaram a acender, parecia uma constelação estrelar em cima da barriga dela, assim, a coisa mais linda de se ver. Coisas que hoje eu não vejo mais ninguém falar sobre essas coisas, né? Mas naquele tempo acontecia isso muito, né? Então, assim, ó, mas nós podemos ver, é só nos colocar em oração, é só nos colocar. Naquela época era uma época assim que nós jejuava 4, 5, 6 dias direto, só tomando água e pão. Só tomando água, só tomando água. Não comia pão, não comia comida, nem nada, né? E aí lá pelo 3º, 4º dia, ela também era uma mulher de muita oração, uma mulher de muito jejum, tanto que Deus honrou essa mulher, que hoje esse filho, esse bebê que ela tinha hoje é uma bênção nas mãos de Deus, né? É uma bênção nas mãos de Deus o rapaz, né? Mateus. Então, assim, são muitas coisas, muitas experiências, né, que foram acontecendo ao longo do tempo nas nossas vidas e que a gente pode trazer isso para o nosso dia de hoje, né? Esther foi maravilhosa, Esther foi usada por Deus, Esther se deixou envolver, Esther buscou. Detalhe, Esther foi inteligente, porque também não adianta nada você ter caráter, você
ser generosa, você ser, né? Mas você não tem assim, ó, estratégia para a situação. Ela armou toda uma situação, ela preparou todo um esquema para que o rei chamasse ela à presença dele. Aí, quando ele chamou ela à presença dele, ele falou, ela convidou ele para um banquete. Aí, no dia seguinte, um outro banquete, quando ela então colocou na posição dele, na frente dele, né, a situação de que o amigo dele ali, o conselheiro dele ali, tinha preparado todo aquele esquema e que para matar ela e o povo dela. Foi então, até aquele momento, o rei não sabia, o rei Assuero não sabia que Esther era uma mulher, que a Esther era uma judia, no caso, né? Uma hebreia, no caso, né? Então, o que aconteceu? Várias situações, aquele homem implorou por misericórdia para Esther, e no ele implorar por misericórdia, o rei interpretou outra situação, inclusive, né? Na segunda história, se você ler toda a história de Esther, o rei o interpretou até que ele estava querendo abusar da Esther, era isso que parecia o que estava acontecendo, mas na verdade era tudo um plano de Deus para fazer. Aquele homem ele tinha criado uma forca, ele tinha preparado uma forca que era para matar os cristãos, para matar os judeus, né? Inclusive, principalmente, o principal judeu que ele queria matar era Mordecai, né? E aconteceu que ele foi morto na forca que ele preparou para Mordecai e os demais israelitas. E a rainha, né, mais uma vez, não conseguiram mudar aquele decreto, mas conseguiram fazer ela conseguiu levar o rei a fazer um outro decreto que permitia que o povo tivesse o direito de defesa, né? Então, assim, ó, ela salvou o povo de ser assassinado, né? Porque aquele decreto fazia com que o povo não tinha escolha, ou era adorar eles, né? Ou não, e no entanto o povo judeu eles só adoravam a Deus, né? Eles só adoravam o seu próprio Deus, né? E então, olha assim, ó, posso dizer que eu fico muito feliz, né? Eu vejo na Esther assim, uma mulher que foi inteligente, uma mulher que foi estratégica, uma mulher que estava diante do seu tempo, uma mulher que mesmo, né, mesmo tendo coragem, ela teve planejamento para fazer o que tinha que fazer. Uma mulher que ela estava sempre pronta a receber um conselho. Ela estava sempre pronta para agir. Ela estava sempre pronta para servir a Deus e ao povo seu. Amém? Coisas que muitas das vezes a gente não encontra nas pessoas à nossa volta. Amém? Louvado seja Deus.